Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Priscila Doroche e nesta edição do Alesp em Pauta vamos falar sobre a campanha Maio Furta Cor, que virou lei estadual em São Paulo. A campanha destaca o mês dedicado à promoção de ações e conscientização e incentivo ao cuidado da saúde mental materna. A escolha da Furta Cor se dá porque a tonalidade se altera a depender da luz que recebe, sendo assemelhada às diversidades da experiência da maternidade. Aqui conosco no estúdio a deputada Marina Elou, do Partido Rede. Obrigada, deputada. E Marina Bragante, mestre em administração pública. Obrigada pela presença. A psicóloga Aline Sampaio participa de forma remota desta conversa. Obrigada, Aline, pela sua participação. Eu começo perguntando para a deputada. Deputada, o que é essa campanha e o objetivo? A gente que já vem falando, né, da importância da saúde mental materna. Teve um estudo recente de um instituto que chama Think Olga, que entrevistou mais de 1.000 mulheres em relação à vida delas e a experiência delas na maternidade. E quase metade delas, mais de 45%, relataram sofrer de algum transtorno mental. Ansiedade, sobrecarga, depressão. Esse é um número muito impactante e muito real da nossa experiência de maternidade nesse tempo em que a nossa função de maternidade se somou a muitas outras, inclusive a nossa carreira profissional, sem que a gente tivesse tido um equilíbrio entre parentalidade nas responsabilidades da criação de outra geração. Então, com esses dados em mente, com essa experiência, né, muito viva, eu sou mãe do Martim e da Lara, de 6 e 4 anos, entendo que a pauta da maternidade é uma prioridade, é uma pauta que estrutura a sociedade. A gente olhou que precisava realmente pensar na saúde mental materna, pelo bem das mulheres, das crianças e das famílias. E daí surge como um primeiro passo, criando uma lei que cria um mês de conscientização, para que a gente comece a falar sobre isso. Marina, queria que você falasse um pouquinho para a gente do objetivo e da importância dessa campanha, porque a gente sabe que a maternidade, ela vai além de cuidar da criança só ali em casa, dando, né, as atenções básicas, mas tem todo um processo, né, que movimenta a família por inteiro. Movimenta a família por inteiro às vezes, né? Porque às vezes de fato, acho que a gente tem nessa ideia. Acho que é essa grande diferença que a gente vai falar que as mulheres têm carregado, porque muitas vezes ela movimenta a vida da mulher intensamente. A cabeça da mulher fica o tempo inteiro pensando de diferentes coisas que ela precisa dar conta para conseguir atender a sua criança. E daí acho que a ideia de ter uma campanha de conscientização sobre o cuidado que a gente precisa ter e que as mulheres precisam ter com a saúde mental delas, é um espaço, como disse a deputada, de discussão mesmo, de trazer a pauta, a agenda da pauta para a sociedade, para que a gente possa falar não só em eventos aqui na Alesp ou em outros espaços, outros parlamentos, mas que de fato a gente passe um mês pensando como é que isso, por que isso acontece, quais são as políticas públicas que a gente precisa da perspectiva do governo fazer, mas também que iniciativas que a iniciativa privada pode fazer, que outras coisas que a gente, como pessoa física, né, qual é a mãe que está ao seu redor que você pode ajudar ou entender o que está acontecendo, e até para você que é mãe, que muitas vezes não para pensar em si. A campanha de conscientização também é um chamado, né, para olhar para a sua vida e pensar como é que o que está acontecendo comigo e se você de fato está sendo afetada, aonde você pode pedir apoio, ajuda. Aline, vou chamar você para a conversa agora. Isso que a deputada e a Marina falam são bem importantes, né? Até a expressão que eu utilizei, movimenta a família inteira. Mas muitas vezes não, né? Movimenta a rotina da mulher que se torna mãe. Qual a importância da gente se preocupar, eu vou utilizar essa palavra, com a saúde mental das mulheres que se tornam mães? Bom, para começar, a gente precisa falar que quando nasce uma criança, né, a gente fala nasce uma mãe, mas não só nasce uma mãe, nasce aí também diversas questões. A gente costuma falar, né, de algumas coisas, umas palavras bastante comuns, puerpério, baby blues, porque a mudança não é só a criança, o nascimento da criança, mas é uma mudança física, né? A mudança do corpo, a mulher tende a engordar, a mulher tende a ficar diferente, amamentar, os seios maiores, entre outras muitas mudanças no corpo. Com isso, cada vez mais ela se questiona, nasce uma mudança, que tipo de mulher eu sou, que tipo de vida eu vou levar? E com isso ainda todas as mudanças da vida, né, a correria do dia a dia.
Então, quando a gente fala disso, da importância de pensar nessa mulher, a importância de pensar nesse dia a dia dela após o nascimento, não é só falando sobre especificamente ao redor dela o que vai mudar, mas ela também como pessoa, ela como mulher, ela como não somente como um ser parte da sociedade, mas alguém que teve uma mudança, que mudou totalmente a sua vida, né? Aquele ser vai ser dependente dela por um tempo, ou talvez muito tempo, e ela vai ter que olhar, vai ter responsabilidade sobre aquilo. Muitas vezes a gente só costuma pensar, né, como ela vivencia aquilo, como é que vai mudar, como nasceu, e é muito complexo, porque não é somente o nascimento de uma criança, é o nascimento de toda uma série de responsabilidades e vivências que muda essa mulher, muda essa vida, muda todo esse direcionamento. Aline, como que a gente pode identificar os primeiros sinais da depressão pós-parto? Essa questão que a gente ouve muito, e aí a deputada pode me ajudar, a Marina também, a mulher ali nas primeiras semanas, ela fala, eu estou cansada, muitas vezes até pessoas da família entendem, está cansada, mas na verdade não, pode ser algum sintoma já de uma depressão pós-parto. Como que a gente começa a identificar esses sintomas? Bom, é um cansaço além do comum, né? Ela tende a ficar muito irritada, nada mais faz sentido na vida. O próprio bebê, que é uma mudança para ela, é algo que ela muito desejou, já não faz sentido, já não é algo que ela tende a gostar, que ela tende a amar, a desejar. Ela simplesmente vai ficando apática. É muito comum que haja aumento do choro, um sofrimento psíquico muito forte, sem saber o que fazer, como ver, que sentido a vida vai ter. Então, o mais comum é que você sinta essa apatia, essa não vontade de viver, essa não vontade de sentir, essa não vontade de estar até com o próprio bebê, a pessoa que ela ama. Deputada, queria que a senhora falasse até um pouquinho da sua experiência como mãe e também dessa preocupação em criar esse projeto, se engajar nessa campanha. A minha experiência como mãe, eu lembro, logo depois do nascimento do meu primeiro filho, foi parto natural, mas ele ficou na UTI por um tempo porque foi prematuro. E eu lembro de eu entrar e falar, nossa, todas essas mulheres já tiveram um filho, elas são muito incríveis, porque é muito demandante, é uma coisa muito diferente. Te muda profundamente do eixo de quem você é, do seu corpo, das suas relações, da sua relação com as suas emoções. E isso é muito impactante, porque não tem como se preparar para isso. Então, com certeza, a minha experiência, que eu tive o privilégio de não ter tido uma depressão pós-parto ou algo mais grave, e já foi muito impactante. Eu imagino para outras mulheres que passam por uma situação dessa, o quão importante é. E por isso que eu acho que o projeto tem 3 eixos muito relevantes que a gente precisa falar quando a gente fala de promover saúde mental materna. O primeiro deles tem a ver diretamente com essa saúde mental materna, que pode ser correlacionada no primeiro momento por impactos hormonais, pelo nascimento, pela mudança extrema que acontece, tem depressão pós-parto, baby blues e muitas possibilidades. Conforme essa criança for crescendo, ao retorno ao trabalho, as 1000 obrigações, tem uma sobrecarga importante que pode desencadear em ansiedade, em depressão, você tem que cuidar da comida, da alimentação, da casa, da vacina, da criança, a relação com o parceiro, a relação com a família. Então, a saúde mental da mãe mesmo é um eixo fundamental desse projeto. O segundo é o impacto que tem na criança. Ter uma mãe, uma cuidadora principal de referência saudável, estruturada mentalmente, faz parte de um desenvolvimento saudável da infância e da criança. Quanto que a gente prejudica as crianças ao não cuidar dessas mães também, a não garantir que ela esteja sendo acompanhada, que ela tenha uma medicação adequada se precisar, que ela tenha a consciência do que está acontecendo com ela. Então, cuidar da saúde mental também é cuidar das mães. E o terceiro é que o principal marcador, né, de diferença de gênero que a gente tem hoje na sociedade, entre homens e mulheres, é o potencial de maternidade. São as mulheres que se tornaram mães, ou as mulheres que podem se tornar mães, ou a cobrança nas mulheres ao não se tornarem mães, ao escolherem não se tornar mães. E todos esses caminhos, a mulher que se tornou mãe, a mulher que quer se tornar mãe e não consegue, a mulher que decidiu não ser mãe, envolve uma cobrança extrema da sociedade, da comunidade, que tem impactos também na saúde materna. Então, se a gente pegar nesse mês, Furta a Cor, que é um mês que traz diversos olhares para a diversidade da experiência materna, olhando para a perspectiva da saúde, foi o que motivou a gente entender que isso tem que ser uma prioridade na sociedade.
Marina, isso que a deputada fala e que a Lili falava também, né? A importância já de, nos primeiros momentos, já diagnosticar que mexeu com toda mulher, com todo o psicológico. E aí já ter políticas públicas voltadas, né? Para tratar dessa mulher, para cuidar dessa mulher nesses primeiros momentos que são muito importantes, né? Sim, super importantes. E acho que a Aline trouxe uma perspectiva e a Mar reforçou depois do impacto hormonal mesmo, né? Você não se reconhece como você mesma, assim. Esse é um exercício super importante, até para poder perceber se eu estou triste ou se eu estou deprimida, né? Onde que é o limite disso? E acho que a perspectiva da política pública é exatamente isso. Como é que o governo pode apoiar essa mulher e dar espaços para que ela possa ir conversar sobre o que é ser mãe, entender como é que ela está se sentindo, de fato levar a criança para o pediatra, mas também ter um espaço onde ela possa pedir apoio e entender quais são os impactos que estão acontecendo na vida dela. E acho que tem uma outra nuance que é importante da gente trazer, que é que a Aline falou que essa maternidade pode demandar muito da sua vida num curto prazo, ou num médio, ou num longo período. E quando a gente está falando de mães, a gente também tem mães de crianças com deficiência que também tem todo... como é que você reorganiza a sua vida e, de novo, políticas públicas são fundamentais para que elas possam ter espaço de reorganização de vida e de como atender as necessidades da criança e dela também, né? Aline, isso muito que eu olhei para cima porque eu estou vendo a Aline também aqui, ó. Aline, isso muito que tanto a deputada coloca como a Marina, as Marinas aqui, né? Essa questão de que pode mexer com a vida da mulher num período curto, médio ou a longo prazo. Quando já for identificada? Porque muitas mulheres, essa questão que você mesmo falava do choro, né? Estou chorando além do normal, já é um sintoma. Aí existe aquela importância de inserir a família, o esposo, se tem mais filhos, filhos mais velhos, enfim, nesse contexto de que naquele momento tem uma situação errada com a mãe e que precisa ser cuidada, eu nem vou utilizar a palavra tratada, né? Mas que ela precisa ser cuidada, acolhida naquele momento. Olha, é extremamente importante que a família, a rede de apoio, que não a rede de apoio a gente pode falar é muito longa. Não necessariamente é somente o marido, não somente é o filho, mas às vezes é a mãe, a irmã, alguma amiga que seja próximo, perceber essa mulher e como ela está vivenciando aquela maternidade. De repente era uma pessoa que estava extremamente animada, uma pessoa que tinha muitos sonhos quanto ao seu filho, essa pessoinha que está vindo, e de repente ela se torna uma pessoa extremamente ranzinza, com dificuldade de conversar, falando sempre palavras negativas, expondo pensamentos intrusivos. A importância dessa rede de apoio, que a observe, que a olhe com carinho, vai fazer a diferença. Infelizmente, nem sempre é possível. Muitas vezes é a própria mulher que percebe que tem algo diferente nela. Primeiro, porque há um processo muito inerente à maternidade, a essa mulher. A gente fala que é a mudança do corpo e da criança sair do extracorpóreo, da mulher sentir a criança fora do seu corpo, e que ela já sente que há algo novo, ao qual ela é muito responsável, ao qual ela precisa abraçar, vivenciar, ter toda uma situação quanto a aquela criança, fora as suas próprias expectativas quanto àquela criança, e também as atitudes, ou como aquela criança funciona em seu dia a dia. Então, é mais comum que essa mulher perceba, ela começa a perceber que ela não consegue lidar mais no dia a dia com certos assuntos, com certos ruídos até, às vezes o barulho começa a incomodar, o próprio choro da criança começa a ser diferente, não sentir que tem algo nela, começa a sentir a barriga, tem algo esquisito, algo que mudou nela, começa a ser diferente, um próprio marido que às vezes não fica próximo. Então é muito mais comum que ela sinta que tem algo diferente. E nesse momento eu acho que muita gente coloca quase a culpa da própria culpa dela, né? Ela sente a culpa e eles adicionam essa informação. E eu acho que nesse momento a melhor coisa que a rede de apoio, que seja o pai, o filho, a família, é a escuta. Olha, como é que você se sente? O que você está precisando? O que a gente pode fazer por você? Eu acho que essa é a diferença. Eu acho que esse é o lugar.
A gente destaca a importância desse projeto que a deputada traz e também o que a Marina falava, Marina Bragante, sobre as questões de políticas públicas. Mas, Aline, o que impede, a gente pode dizer, explicar melhor, que uma mulher busque ajuda por essa saúde mental? E aí que eu destaco do projeto, que é isso mesmo que a deputada coloca, né? A questão da rede de apoio, de ter profissionais capacitados, tanto na área da saúde psicológica, enfim. O que pode impedir a mulher? Ela não diagnosticar ali, não entender os primeiros sintomas? Olha, sim, eu acho que é um dos motivos, e outros, além disso, há outros motivos bastante importantes. E que eu acho que essa rede de apoio também pode ser a rede de apoio das políticas públicas por meio de eventos, rodas de conversas, entre outras coisas. Mas uma das coisas que mais impede de a mulher ver ou sentir como ela está, ou perceber o problema ou a dificuldade, essa condição que ela vive, é o preconceito. Né? Existem muitos mitos e preconceitos, porque a ideia é que quando nasce uma mãe ou nasce uma mulher, ela precisa ser heroína. Ela precisa... A deputada citou agora, né, que quando ela viu ali na maternidade as mulheres, né, deputada, desculpa te interromper, Aline, o quanto essas mulheres são incríveis, né? Exatamente. Exato. Parece que quando nasce uma mãe, essa mãe precisa ser perfeita. Ela precisa já saber amamentar da maneira certa, ela precisa saber quão quente deve estar o leite do bebê, como é que ela vai fazer a trocar a fralda de forma correta. Então, parece que ela precisa ser perfeita. Parece que quando nasce uma mãe, parece que tem que nascer uma nova mulher, uma heroína, uma mulher de histórias em quadrinhos, e na verdade não. Hoje há estudos, por exemplo, de que o instinto materno não é uma coisa que a gente nasce com ele ou já existe. A gente vai aprendendo a ter esse instinto, aprendendo a vivenciar. E a gente precisa lembrar também que a carga nesse período, especialmente quando nasce o bebê, ela é extremamente alta, complexa. Um bebê acorda muitas vezes à noite, ele precisa de muita atenção, precisa de muito direcionamento. Então, muitas vezes essa mulher não sabe estar ali, ela não consegue nem pensar, nem vivenciar, muito menos entender e olhar a si mesma. Quando ela consegue olhar a si, já é uma explosão, ela já não consegue mais lidar com tudo aquilo. Deputada, como que a gente pode fazer para ampliar essa campanha? A gente sabe que já está tendo está sendo bastante divulgada, tem muita gente já se inserindo. Marina, também gostaria da sua opinião. Como que a gente pode ampliar isso para que chegue, principalmente mulheres que não têm tanto acesso, a gente pode dizer assim, aos meios de comunicação, ou até mesmo essa questão que a Aline falava, uma amiga que possa desabafar. Como que a gente pode fazer? A Aline estava falando, né, nasce uma mulher, nasce uma heroína na perspectiva da sociedade, e a realidade a gente sabe que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque a maternidade ela já vem com esse peso da culpa de toda essa idealização do que poderia ser a maternidade, do que deveria ser e do que é possível, do que é real. Então, eu acredito muito que as políticas públicas têm um papel fundamental em ser e disponibilizar essa rede de apoio, trazendo... A gente faz muito o apoio à criança, né? Vai lá pesar a criança, vai lá medir a criança. Nesse ponto, tem que ter um apoio a essa mãe. Como que ela tá, se ela está se alimentando, se ela está conseguindo dormir um pouco, como que está a saúde mental dela. A mesma coisa em relação à amamentação. É super difícil amamentar, a gente fala pouco disso. Qual o serviço público de apoiar essas mães a amamentarem seus filhos? Isso sendo um benefício para a mãe e para a criança. Pensar em creches mais acolhedoras, creches que tenham espaço para manter a amamentação exclusiva até os 6 meses, garantir que esse retorno ao trabalho da mulher seja levando em consideração a nova realidade que ela tem. São várias as políticas públicas que podem decorrer de uma maior conscientização da sociedade desse impacto tão grande da saúde mental materna. E eu fico muito feliz de a gente ter aprovado esse projeto aqui na casa, de ter sido sancionado, porque ele surge da própria sociedade civil. Já existem diversos movimentos de mães que se juntaram e falaram, a gente precisa falar sobre isso, então nos procuraram. Eu fico muito honrada e parabenizo aqui todos os movimentos que nos procuraram para criar esse momento de conscientização, porque as mães estão percebendo o quanto que elas unidas têm força e o quanto que a gente consegue fazer chegar em mais mães a possibilidade de ter uma saúde mental se a gente se unir e levar essa campanha
que se desdobra em políticas públicas a partir de agora. Marina? Eu sou mãe de trigêmeos. Ai, que bacana. Quando os meus filhos nasceram, a UBS da região foi lá visitar depois 2 vezes, assim, para saber se eles estavam bem, porque trigêmeos muito prematuros, nem foram tão prematuros, mas geralmente né? E aí eu lembro que eu ficava assim, mas, nossa, será que eles vão em todas as mães? Em todas as casas que tem bebê, Sim. assim? E esse é um espaço de cuidado, né? Como é que a UBS da região pode acompanhar aquelas mães que acabaram de ser mãe. Mas daí eu queria fazer um outro recorte, porque a gente está muito focada na primeira infância, e acho que tem a ver com os nossos filhos, os meus têm 5, também no meio entre os da Marina, e porque, de fato, quando você vira mãe, nos primeiros anos é muito intenso, né? A sua vida inteira fica diferente, mas eu fico pensando que as mães que estão voltando, que já voltaram para o trabalho faz tempo, mas que toda vez que o filho fica doente, é ela que precisa sair do trabalho para ir pegar na escola, para ficar com eles, também tem o medo de ser demitida, e se for demitida não tem recurso. Então, que impacta significativamente a saúde mental dessas mulheres. Então, acho que tem um processo longo de entendimento de que tipo de política pública pode, de fato, apoiar as mulheres, e daí o recorte de mãe, mas a mãe ela continua sendo mãe durante muitos anos, né? Então, tem um espaço de pensar esse impacto de ser mãe na vida das mulheres ao longo do processo da vida das crianças e dela, que eu acho que é bem importante. A Má falou um pouco antes da síndrome do ninho vazio, né? Quando os filhos vão embora, que também impacta muito as mulheres. Grande parte delas que pararam de trabalhar para cuidar dos filhos e daí ficam sem reconhecer o seu espaço na sociedade. Aquelas que trabalhavam também têm, eu imagino, um impacto quando os filhos vão sair, né? Então, e acho que por muitos anos o que a gente pensou era, ser mãe faz parte da vida das mulheres, beleza, é isso aí. E o que a gente está conseguindo ver a partir dos dados, das evidências, é que sim, pode fazer parte da vida de muitas mulheres, mas a gente precisa repensar o que significa fazer parte. Não é responsabilidade só dela, é responsabilidade de todo mundo, porque o que a gente está fazendo no limite é cuidar das próximas gerações, né? E isso é muito importante. Então... Isso que a Marina fala, né, Aline, é bem importante. A deputada também ressaltou essa questão de vou me preparar para ser mãe. Eu ainda não sou mãe e ouço das minhas amigas sempre, não existe essa preparação. Você, no seu psicológico, você fica, vou me preparar, esse é o momento adequado, mas quando vê, não é. Por isso que existe essa importância, e eu destaco a fala da Marina, né, de um acompanhamento na saúde mental, desde ali dos primeiros dias da criança, no qual a mulher se torna mãe, até mesmo quando tem essa questão do ninho vazio, não é mesmo, Aline? Sim, sim, eu acho até que muitas vezes esse nascimento dessa criança, essa organização começa muito antes, com planejamento familiar. Eu já vi aqui em algumas redes, né, do SUS, algumas UBS, enfim, fazem esse trabalho e é incrível. É um planejamento onde observa a família, observa os direcionamentos, vê quando a mulher pensa, decide, enfim, tem todo um processo nesse contexto, e eu acho incrível. Mas tem uma coisa que uma das Marinas falaram que eu achei que é muito legal eu trazer. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, de observar e já estar em UTIs neonatais, e outro está trabalhando em hospital na área infantil. E apesar de ser um longo processo ainda, né, que a gente sabe que hoje existem milhões de pais que não aderem às suas crianças, né, sendo que são partes de si, a gente pode contabilizar, os números são altos, mas aos poucos a gente tem mudado isso. Há um tempinho atrás, acho que faz um ano e alguma coisa, estive numa UTI neonatal, visitando algumas crianças, né, fazendo um trabalho de psicologia, e eu fiquei um pouco impressionada. Vou dizer para você que 70% eram homens fazendo canguru, né, colocando a criança no colo, né, segurando, colocando no peito, e eu fiquei um pouco impressionada, porque alguns anos anteriores era impossível ver essa cena. Eram somente mulheres, e a mulher era totalmente responsável, né, mas isso a gente está falando de UTI neonatal. Quando a gente vai subindo um pouco para UTI infantil, a gente percebe que tem mulheres que passam, às vezes, 6 meses, 7 meses, paradas do lado da sua criança, sem pensar na possibilidade de sair daquele lugar. Sem ter rede de apoio, porque ninguém se disponibiliza a fazer aquilo, estar ali.
Então, para você ver, né? Parece às vezes que a criança ela é somente o nascimento e é só, vamos dizer, a dificuldade do nascimento. Mas não, a criança sempre vai ser por toda a vida a responsabilidade da mãe. E ela precisa passar por esse processo cada vez mais. Quando a gente fala de um filho, a gente não pensa logo no pai, é responsabilidade do pai, ele fez algo errado. Não, a mãe, por que a mãe não ensinou isso? Por que a mãe não orientou? Por que a mãe não direcionou? Então, acho que é muito importante falar sobre esses processos e como a gente pode revê-los, né? Porque eu acho que uma criança não é só responsabilidade da mãe. Existem países que falam que a criança ela é responsabilidade da comunidade, da sociedade. Se uma criança fez algo errado, toda aquela comunidade é responsável, não apenas a mãe. A mãe é somente uma parte dela, porque talvez ela não foi orientada da maneira correta, da maneira da qual precisava ser orientada. Aline, a gente volta a conversar com você em instantes. A Aline vai continuar conosco participando de forma remota, mas eu tenho que liberar a deputada Marina Elou, porque tem um compromisso, e a Marina Bragante também. Agradeço a participação de vocês e a importância da campanha e desse projeto. Obrigada. Obrigada a vocês, contem com a gente. O Alesp em Pauta volta em instantes, fique com a gente. Voltamos ao Alesp em Pauta. Hoje estamos falando sobre a campanha Maio Furta Cor, que virou lei estadual em São Paulo. E a campanha destaca um mês dedicado à promoção de ações de conscientização e incentivo ao cuidado da saúde mental materna. A escolha da Furta Cor se dá porque a tonalidade se altera a depender da luz que recebe, sendo assemelhada às diversidades da experiência da maternidade. A gente conversou com a deputada Marina Elou e também com a Marina Beltrame no primeiro bloco. A Aline continua conosco e agora a gente tem a participação da doutora Ludmila Berquerri, ginecologista, obstetra, especialista em fertilidade. Doutora, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, um prazer. Doutora, eu já começo perguntando para a senhora e vou inserir também a Aline nessa pergunta. Como que a gente começa a cuidar da saúde da mulher ainda na gravidez, quando ela se torna mãe, né? Porque, na verdade, nós nos tornamos mãe naquele momento do resultado positivo, né? Como cuidar e tratar dessa saúde já nesses 9 meses? Você tem toda a razão, a gente se torna mãe nesse momento do positivo, então é muito importante um acompanhamento médico especializado e mesmo um acompanhamento psicológico quando o obstetra eventualmente detecta alguma situação de risco naquela mulher, um quadro de base já de ansiedade ou de depressão que não estão sendo diagnosticados ou tratados, muitas vezes o obstetra é o primeiro que vai perceber e encaminhar e buscar essa rede de apoio, tanto com psicólogos quanto com psiquiatras, eventualmente em casos mais complexos, né? E eu iria até um pouco além. Eu, como especialista em reprodução humana, que acompanho essas mulheres desde antes do processo de gravidez, muitas vezes tentantes, né, que estão ali muitas vezes numa jornada longa e complexa, né, envolvendo muitos sentimentos negativos, de frustração, né, de tentativas mal sucedidas. Então, isso envolve também muitas questões emocionais, psicológicas e muitas vezes vem acompanhado já de um quadro emocional, né, psicológico que merece ser valorizado e tratado desde o início, antes da pré-concepção. Aline? Olha, concordo super com a doutora. Eu acho que é muito antes da pré-concepção. Às vezes, ou na tentativa ou também no susto, né? Porque que acontece? Essa mãe, essa mulher, ela vai buscar toda ali uma ansiedade do que vai acontecer com ela a partir disso, as mudanças corporais, as mudanças na vida dela, as mudanças da responsabilidade, o cuidado dela. Então, eu concordo, eu acho que faz parte até, como eu tinha falado no bloco anterior, de um planejamento familiar, né? E eu acho que
a visualização da rede de apoio, inclusive com o médico, né, obstetra. Eu acho que, inclusive, é um ser extremamente importante nessa jornada dessa pessoa, desse processo de gravidez, esse processo de ser mãe. Eu concordo super com a doutora, acho que ela foi super pontual nessa resposta. Doutora, a gente sabe da importância, e aí vem muito o que a senhora falou, né, da questão também da expectativa da mulher em se tornar mãe, né? E a importância, todo esse ciclo do sono e da alimentação na questão da saúde mental, né? Sim, hoje cada vez mais a gente dá valor para esses cofatores, né, do estilo de vida, não só sono, alimentação, mas também prática de exercícios, né, uso de bebidas alcoólicas, drogas ou mesmo cafeína, que são substâncias lícitas, no dia a dia podem afetar a qualidade do sono, a fisiologia reprodutiva. Então, isso tudo que é relacionado ao estilo de vida é muito valorizado, como fatores que podem tanto beneficiar como atrapalhar alguns casos, e são sintomas que a gente precisa valorizar, porque muitas vezes o diagnóstico de um quadro de depressão pós-parto ou de depressão na gravidez ou nessas tentantes que a gente comentou, muitas vezes ele vem manifestado por uma alteração de sono ou por uma alteração de apetite. Um dos principais sintomas da depressão é justamente falta de apetite, aquela mulher que vai perdendo peso, emagrecendo sem vontade, né? Que isso acontece de uma forma assim, que ela não consegue reverter, ou um ganho de peso excessivo, que ela começa a comer compulsivamente por um quadro de ansiedade associado, que muitas vezes está ligado aos quadros depressivos. Então, são hábitos que a gente precisa valorizar. A questão do sono também muitas vezes pode ser um sintoma da depressão pós-parto. Aquela mulher que está exausta, que ela precisa acordar várias vezes na noite para cuidar do bebê, amamentar, fazer os cuidados, trocar fralda, enfim. Mas no momento que o bebê dorme, ela não consegue se desligar e dormir. Ela está preocupada, ela está ansiosa, ela não sabe se ela está fazendo as coisas corretamente, né, adequadamente, então ela se sente insegura, ela se sente incapaz, ela se sente frustrada e muitas vezes ela tem medo, um medo excessivo, além do normal, que todas as mães vão ter um grau de medo, uma preocupação ali com o sono do bebê, se está tudo bem, mas as mulheres com depressão pós-parto, elas estão extremamente alertas, então às vezes a insônia é um sintoma dessa condição que a gente precisa valorizar. Eu ouvi no bloco 1, né, as Marinas e a Aline comentando sobre a importância ali das consultas com o pediatra. Sim. Eu, como obstetra, ginecologista, eu valorizo muito essa mulher no puerpério e ouço atentamente qualquer sintoma que ela relata em relação a essas questões emocionais. A gente valoriza, acompanha, porque é importante diferenciar duas condições que são completamente distintas. Uma delas, que é a mais comum, mais frequente, que 80% das mães vão vivenciar, é o quadro de baby blues, que é um quadro de melancolia, uma tristeza, que é muito frequente no pós-parto e que não necessariamente é algo patológico, não necessariamente é algo que precisa ser medicado ou que a mulher ou a família precisam ficar tão alertas, tão impactados, porque na grande maioria das vezes ele vai ser fisiológico e ele vai se resolver com o passar do tempo, com a própria fisiologia hormonal que vai se restabelecendo, com o passar do tempo essa mulher vai adquirindo confiança, vai vendo que o bebê está ganhando peso, que ela está fazendo tudo direitinho e esse quadro de baby blues vai se dissipando. Muitas vezes ele está associado à falta de sono, justamente, né, a privação de sono, que é muito intensa, que é um shift ali, uma mudança muito grande na vida da mulher, do momento que ela está esperando esse bebê para o momento que ele nasce. Então, muitas mulheres têm um choque ali nessa mudança de padrão de sono, mas pouco a pouco o baby blues vai se resolvendo. A depressão pós-parto, ela é um quadro muito mais profundo, muito mais intenso, que dura, né, muito tempo. Então, ele não se resolve em 2 a 3 semanas, que é o tempo que dura o baby blues. Então, a gente
todos os profissionais que estão cuidando dessa mulher, e aí eu diria que principalmente o obstetra, porque o pediatra está ali para cuidar do bebê e muitas vezes o foco da consulta pediátrica é o bebê, é a amamentação, é o ganho de peso. Muitas vezes essa é uma consulta que às vezes vem carregada de algumas cobranças para a mulher, né? Será que meu bebê está bem, está ganhando pouco peso, e carregada de preocupações. Então, na consulta com o obstetra e com os outros profissionais da rede de saúde que estão ali para cuidar da mulher, né, que podem ter psicólogos envolvidos, assistente social, no caso do SUS, achei bem legal o relato da Marina, que falou que iam visitar ela na casa dela, nos Trigêmeos. A gente precisa ter uma rede que é voltada para essa mulher, senão essa mulher fica abandonada, né? E isso é muito comum, é uma queixa que a gente ouve o tempo todo no consultório. A paciente, durante a gravidez, ela tem todo o cuidado, toda a atenção, todo mundo vem acariciar a barriga, perguntar como ela está, se precisa alguma coisa. Nasceu o bebê, todos os olhos se voltam para o bebê e aquela mãe fica esquecida muitas vezes, né? Então, isso precisa ser revisto e acho muito legal essa iniciativa do projeto de lei, porque as mulheres cada vez mais lidam com essa sobrecarga, com essa multitarefa, né? E tem que dar conta de muitas coisas. Eu também sou mãe de 2 meninas, então sei muito bem como que é equilibrar esses vários papéis, né? Profissional, pessoal, a maternidade, sem deixar os pratinhos caírem ou caírem ao menos possível. E acho que é muito legal a gente ter essa visão também como sociedade, né? Como não só nós profissionais da saúde, mas a sociedade como um todo enxergar essas mulheres, os empregadores enxergarem essas mães. Isso que a Marina falava no primeiro bloco, da questão do ela se torna mãe e a criança cresce, mas a preocupação foi trabalhar e ficou doente. E como fica o meu emprego? Isso que a senhora fala dos empregadores é fundamental, né? Exato, eu acho que como mulher, mãe e médica, né, que cuida dessas mulheres, eu acho que é fundamental para que a gente tenha uma melhoria desse quadro, uma prevenção, uma promoção de saúde mental, que os trabalhos, né, os empregadores, as empresas, mesmo o serviço público, né, eu também sou médica do SUS, né, tenho um vínculo no estado de São Paulo, então acho que cada vez mais a gente como sociedade precisa ter essa cultura de inclusão dessas mulheres no espaço de trabalho, promover, por exemplo, no retorno ao mercado de trabalho, que essa mulher tenha um espaço que ela possa bombear o seu leite, fazer a extração do leite para que ela possa armazenar e deixar em casa para o bebê ser amamentado, no caso das mulheres que amamentam, ou espaços que possam incluir a vinda dessa criança, para que possa eventualmente participar, né, de uma parte da jornada do trabalho dela, não desvinculando totalmente aquele binômio mãe-bebê de uma hora para outra, ou mesmo opções de trabalho híbrido, né, em que se correlacione o trabalho presencial com o trabalho à distância. Então, acho que tem várias soluções possíveis, né, que passam também por iniciativas da sociedade e da gente como um todo. Doutora, a senhora falou uma questão importante e agora eu vou começar com a Aline. Essa questão da amamentação, né, Aline? O fato de a saúde mental da mãe estar equilibrada, não sei se eu utilizei a palavra correta aí, para que essa saúde mental não afete na amamentação da criança também, né? Porque tem mais esta preocupação. Sim, é bastante comum. Antes eu queria falar uma coisa muito importante que a doutora falou e eu acho que é super legal falar. É muito comum que quando nasce uma criança, muitas vezes ela é esquecida também com a presença do bebê, né? A gente fala muito sobre a mãe, mas a falta de atenção que se dá à mãe também, né? Quando esse bebê nasce, a gente fala muito dessa coisa extracorpórea, né, que nasceu o bebê, a divisão, da simbiose que tem no corpo, e a mulher às vezes chega a se perder, meu Deus, não sei como lidar com essa coisa que é essa parte de mim, mas a sociedade normalmente tem esse olhar. Eu acho que foi fantástico que ela falou do pediatra, né, que a gente leva a criança para o pediatra, mas a gente não leva a mãe para ver como ela está ali no obstetra, para olhar como é que ficou, como que tá os anseios, como que está o seu corpo, como é que está a sua saúde. Acho que a última etapa é a mãe ir e olhar para ela, porque as pessoas tendem a olhar aquela criança, aquele ser que chegou, a novidade, e não absolutamente ela como pessoa e toda essa união. Eu achei muito interessante, foi muito legal
E é muito legal relembrar isso, que a gente não observe somente uma criança que chega, mas também uma mãe que nasce. Eu acho que é mega importante. Sobre a amamentação, eu acho que tem assuntos muito importantes aí nesse setor e que geram muitas ansiedades, eu acho que para a mãe, em diversos sentidos, né? Primeiro, porque a amamentação nem sempre é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, e ninguém nasce já sabendo amamentar. E é o que se espera, que uma mãe coloque um bebê no peito e já aconteça, e não é a verdade. É um processo, e às vezes um processo bastante difícil. E isso gera realmente, eu acho que já ouvi muitas mulheres falando sobre essa ansiedade, essa dificuldade de não saber como agir e da cobrança que as pessoas têm quanto a isso. A amamentação é essencial para o bebê, mas é também um motivo de muita ansiedade para a mãe. E não necessariamente a amamentação precisa ser algo tão severo como muitas vezes é dito. Parece que aquilo que foi feito, aquela regra, não pode ser quebrada, precisa ser sempre dessa forma, que isso, inclusive, pode trazer prejuízos à saúde do bebê. É muito importante que, quando a gente fale de amamentação, fale da necessidade, da importância, mas a gente veja cada pessoa, cada mãe de forma particularizada, para pensar que aquela amamentação é a forma como ela lida, e não como todo mundo precisa lidar. Doutora, quando a senhora recebe uma mãe que fala que está com problemas de amamentação, quais são as suas orientações nesse sentido? Primeiro, acho que é importante, como a Aline falou, a gente respeitar, individualizar cada pessoa que está sentada na nossa frente, até porque cada mulher vai lidar, às vezes, com desafios diferentes. Existem, de fato, mulheres que têm uma produção insuficiente de leite, que precisam complementar com fórmula. Muitas vezes, só o fato do pediatra prescrever a fórmula já vai ser um motivo de sofrimento para aquela mãe, de autocobrança, de autojulgamento. Então, a gente precisa acalmá-la, dizer que está tudo bem, fazer essa amamentação híbrida, né? Complementar o leite materno com a fórmula. Não existe comparação. Acho que a palavra principal é quebrar esse tabu em relação à mulher se comparar com outras mães. Né? Então, para cada uma, a amamentação vai ser de uma forma, assim como existem mulheres que passaram por um câncer de mama, por exemplo, que não tem tecido mamário e vão dar 100% fórmula e tá tudo bem. Na verdade, a gente precisa tirar essa culpa materna, né? Acolher essa mulher, entender que ela está num momento fragilizado e desfazer esses mitos, esses tabus, esses padrões de maternidade, porque acho que existe muito uma cobrança da própria mulher e da sociedade sobre essa mulher, né, que é uma coisa alimenta a outra, de certos padrões esperados, não só em relação à amamentação, como o maternar como um todo, né? Como criar. Aí nasce uma mãe, nascem vários palpiteiros em volta para dizer é assim que você tem que fazer, é assado, é assim que se cria, é assim que se educa. Na verdade, aquela mulher, ela tem que, intuitivamente, entender até onde ela pode ir, respeitar os seus próprios limites, sejam eles físicos ou mentais. Existem mulheres, sim, que vão estar numa situação tão complexa do ponto de vista mental e que isso vai impactar diretamente a amamentação, que muitas vezes a gente precisa orientá-la a suspender a amamentação para que ela possa ser corretamente medicada. Porque alguns antidepressivos, por exemplo, são excretados no leite e não podem ser utilizados nesse momento de amamentação. As escolhas são mais restritas em termos de antidepressivos, ansiolíticos, né, ou antipsicóticos, né, em situações mais graves. Então, a gente precisa realmente individualizar, respeitar essa mulher, respeitar as decisões dela, porque culturalmente, no Brasil, para a gente é muito natural amamentar, mas em outras sociedades, como na França, por exemplo, eu falo particularmente porque eu tenho um grupo de pacientes, eu tenho uma ascendência, uma ligação com a França, né, por conta da minha família, meu esposo, então eu tenho um grupo grande de pacientes francesas e culturalmente para elas, amamentar é algo que não é tão frequente, não é tão desejado, inclusive, elas não têm essa adesão tão grande como as mulheres brasileiras têm na grande maioria das vezes. Então, isso envolve menos culpa quando, por exemplo, a gente não consegue ou tem alguma situação que possa dificultar. Então, acho que essa questão social é bastante importante a gente avaliar. Né? Doutora, a gente conversava no primeiro bloco, a Aline participava também dessa parte, que nós falávamos que nasce uma mãe e ela
segue mãe. E aí existe também essa questão do ninho vazio, né? A importância, a senhora como obstetra, dos relatos, né? De que a saúde mental da mulher, ela precisa ser acompanhada desde aquele momento, né? Que, no caso de mulheres que tentam essa expectativa de ficar grávida e tudo mais, desde esse momento até, a gente pode dizer, os filhos se tornarem-se adultos e saírem de casa, né? Sim, acho que a mulher é justamente essa multitarefa, né, que a gente estava falando anteriormente. A mulher, diante da maternidade, ela tem muitas escolhas a serem feitas e muitas nuances da vida que ela vai precisar avaliar e definir, porque, por exemplo, muitas mulheres adiam a maternidade justamente por medo do impacto que a maternidade vai ter no mercado de trabalho, na sua carreira, na sua profissão. E eu, como especialista em reprodução, a gente observa isso cada vez mais, um número crescente de mulheres procurando congelamento de óvulos ou mesmo optando por não engravidar. A gente ouve isso muito no consultório, cada vez mais. Isso porque existe um impacto da maternidade na carreira da mulher. Então, como sociedade, a gente precisa rever esse impacto. Por que as mulheres, numa mesma função, né, em cargos executivos, são menos remuneradas que os homens, né? Existem vários relatos que documentam isso. Então, a gente precisa, como sociedade, rever esse ponto e incluir essa mulher como mãe nas jornadas e nos mercados, e entender que, como mãe, ela traz outros diferenciais também. É claro que essa mãe, ela precisa ser acolhida no momento que seu filho vai se ausentar porque está doente ou porque ela mesma ficou doente em decorrência de algo viral do seu filho, por exemplo. Mas essa mulher, ela vem fortalecida, ela vem cheia de outras ferramentas que ela não tinha anteriormente. Então, acho que como sociedade a gente precisa valorizar isso e acolher essas mulheres, entendendo essas nuances que a maternidade vai trazer também. A história do síndrome do ninho vazio é outra moeda, que aí caberia um outro programa inteiro para a gente falar sobre isso. A doutora já está até falando para a gente agendar um outro programa. Exato, porque o ninho vazio é uma condição psicológica ou psiquiátrica, muitas vezes, que vem acompanhada do quadro de menopausa. A fase de menopausa é uma fase onde tem muitas mudanças também fisiológicas, hormonais, né, quedas hormonais muito importantes, que tem uma correlação fortíssima com alguns distúrbios mentais, como depressão, ansiedade. E junto a esse cenário, tem muitas vezes o filho que saiu de casa para fazer uma faculdade, que se mudou para outra cidade ou para outro país, né? Enfim, e aí vai existir mesmo mas isso é em outro momento, né, da vida da mulher, onde de repente ela que era tudo na vida daquela criança, agora naquele bebê, pouco a pouco vai perdendo seu espaço até que esse filho saia de casa, né? Então, acho que, bom, como ginecologista, acho que a gente sempre está atento a essas várias fases da vida da mulher. E muitas vezes somos nós os primeiros atores ali nesse cenário, mas sempre contando com o apoio da nossa equipe multidisciplinar, principalmente da psicologia. Hoje, cada vez mais, principalmente depois da pandemia, as pessoas sofrem de distúrbios mentais, os números que a Marina trouxe são reais, né? Então, acho que cada vez mais a gente precisa, não só como comunidade científica, médica, né, da área da saúde, detectar isso e acolher, mas também como sociedade entender que isso está acontecendo, né? Um movimento que as pessoas campanhas como essa, projetos, políticas públicas, né, doutora? As pessoas estão sobrecarregadas como um todo, né? Pós-pandemia, com excesso de demandas de trabalho, e as mulheres principalmente, porque vão conciliar tudo isso com esse universo da maternidade, que eu gosto de falar da parentalidade, porque daí a gente inclui os pais e as mães e vários outros modelos de família, que hoje são plurais, né? De famílias de 2 pais, de 2 mães, ou de famílias que não têm esse modelo tradicional e que também passam pelas mesmas questões. Nós já estamos nos encaminhando para o final do programa, a gente tem poucos minutos, eu vou pedir para a Aline fazer a conclusão dela, mas eu vou deixar uma pergunta no ar. Muitas mães nos assistem, tanto pela internet quanto pela TV. Aline, queria que você deixasse um recado para essas mães que estão com esses sintomas, eu estou chorando um pouco além do normal, eu estou um pouco triste, e deixar também um alívio no coração dessas mães de que tem tratamento, é possível profissionais auxiliar. A palavra é com você.
Bom, é importante falar que você não está sozinha, né? Eu acho que, como eu disse, e a doutora também, acho que reforçou, que a gente falou da comunidade médica, mas da comunidade geral, você não está sozinha. Eu acho que quando você perceber que tem algo que te incomoda, que está doendo, que está sendo diferente, que você não está sabendo lidar, eu acho que mais do que é importante seja vulnerável. E vulnerável não é sobre certo ou errado, não é sobre saber fazer perfeito ou não, ou esperar que alguém vai dizer algo a você da maneira mais correta possível, mas seja vulnerável para dizer o que você sente, diga o que você precisa e, se for possível, procure ajuda profissional, um psicólogo, alguém que possa te orientar e dizer, inclusive também um obstetra, que possa até te tirar suas dúvidas quanto a muitos assuntos referentes ao seu corpo, aos seus lugares e como você lidar com essa nova maternidade. E eu acho que é muito importante, acho que para a comunidade em geral, lembre-se que o que é importante para você é seu, não necessariamente é importante para uma mãe. Então, eu acho que escutar é o fundamental na maternidade. O que aconteceu com você, o que houve, como foi na sua época, ou de como você desejava ser, isso foi a sua experiência. E não necessariamente a sua experiência, a experiência do outro. E a gente precisa saber respeitar isso com muito carinho. E eu acho que essa é a parte mais importante. Inclusive, mães, quando vocês estão se sentirem respeitadas, digam, não tenham medo de falar. Eu acho que é muito importante vocês dizerem, porque somente quando vocês tiverem fala, vocês puderem falar o que vocês sentem, vocês vão poder cuidar também, vão poder ter uma melhor maternar, ser a mãe que vocês desejam ser, não a mãe que as pessoas idealizaram sobre você. Eu acho que particularmente é isso. E procurar orientação, né, doutora? Essa conversa com o obstetra, com o ginecologista, né, doutora Ludmila? Exatamente. Acho que é fundamental para essas mulheres que estão nos ouvindo entenderem que elas não estão sozinhas, né? Estamos todas juntas, na verdade, somos uma grande comunidade de mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho. Então, busquem mulheres parceiras, mulheres que te levantem, mulheres que estão do seu lado, que você admira, né? Busquem essas companhias, busquem ajuda, aceitem ajuda, porque muitas vezes a mulher, ela se coloca nessa situação de ter que dar conta de tudo e não aceita ajuda, às vezes, nem do parceiro. Então, aceite essa ajuda do seu parceiro, da sua família, dos seus amigos, se coloque nessa posição de mesmo parceria, né? E busque ajuda quando as coisas não estão indo bem. Principalmente não se compare com outras mães, porque cada uma vai ter o seu modelo de parentalidade e acho que é mais saudável a gente se respeitar e olhar para dentro do que ficar se comparando e olhando para fora. Eu agradeço a participação da psicóloga Aline Sampaio, que participou de forma remota. Muito obrigada, Aline. E a doutora Ludmila Berqueri, ginecologista, obstetra, especialista em fertilidade. O Alesp em Pauta falou sobre a campanha Furta Cor. A gente se vê em breve. Até a próxima. Obrigada, doutora. Obrigada, Aline.